Olha, para começo de conversa, o Lene Lobato entrou e mudou a história de uma partida que estava se caminhando para um fracasso. Após a sua entrada em campo e algumas mudanças de posicionamento de jogadores do Sport no segundo tempo, o Leão conseguiu reverter um jogo que a torcida já estava ficando impaciente. Seu Pepa, como sempre, escalando errado o time. Lucas Lima não é ponta, Lucas Lima é meia. As entradas de Lene Lobato, Carlos Alberto e Pablo mudaram a história de um jogo que se encaminhava para uma avalanche de reclamações por parte da torcida do Sport. Pepa escapou depois da excelente atuação de Lene Lobato. Pois é, pelo Sport Tudo, eu sou Draito Madeira e vamos falar desse pós-jogo Sport 5, Maguari 0. Eu tenho algumas anotações aqui e eu vou ler para vocês. Para começo de conversa, quem viu o jogo no primeiro tempo e viu o jogo no segundo, pensa que foi exatamente o segundo foi o primeiro. Não, primeiro jogo o time errado dentro de campo, correndo errado, com Barleta numa posição, com Tite Ortiz em outro. Sport entrando no 4-4-2 falso para um 4-3-3, com Tite Ortiz fazendo a função de terceiro atacante, mas não dá certo. O time continua alçando muitas bolas na área. Eu contei no mínimo 12 bolas alçadas na área no primeiro tempo. O time desorganizado e o Maguari, até os 10 minutos, teve 3 chances de gol. Foi muito bem o Maguari para cima do Sport. Não se intimidou a equipe bem treinada pelo Suede Lima, que é um treinador que tem futuro e vai ter futuro no futebol brasileiro, eu tenho certeza. Taticamente, um time bem organizadinho. Só que o Sport tem valores individuais que não os tem o Suede. Dito isso, o Sport sai vaiado de campo. Até a arbitragem deu um pênalti, que uma coisa bizarra. Depois com interferência, a galera, não, mas foi interferência. Não interessa. Interessa que a bola não foi pênalti. O cara tira de cabeça, o juiz dá pênalti. Ah, meu amigo, pelo amor de Deus, né? É muita incompetência. Seria uma covardia um negócio daquele. Eu sou a favor de injustiça em hipótese nenhuma. Segundo tempo, Pepa faz algumas alterações, entra com Carlos Alberto, entra com Lene Lobato e entra um pouquinho depois com Pablo. O que acontece? Já quando entra o Lene Lobato, na primeira jogada, e Lucas Lima vai para ser o maestro, que é a posição dele, seu Pepa, professor Pardal. Eita, treinador burrinho. Lucas Lima é meia, não é ponta. Lene Lobato, que faz sempre um bom facão em velocidade, é um jogador que está começando a jogar a bola, viu? E eu critiquei ele pra caramba, mas ele hoje é um dos melhores jogadores do Sport. Isso é fato. E nunca está de titular, ninguém entende. Ponto. Lene Lobato faz uma jogada, tabela com o próprio Carlos Alberto, que acabara de entrar também, e acaba recebendo uma bola ali no facão que ele sempre faz pela esquerda, limpa para a direita, dá uma bomba e faz um golaço. 1-0 Sport. Depois disso, o Lucas Lima pega uma bola ali no meio, faz uma triangulação, passa para o Carlos Alberto, que entrou muito bem, trazendo velocidade e mobilidade. Lene Lobato de um lado, ele de outro, muita velocidade, e o Lucas Lima distribuindo as bolas. E o Carlos Alberto recebe, faz a limpeza e solta uma pancada, tirando do goleiro no canto esquerdo, no canto direito do goleiro, no canto esquerdo, quem estava vendo o gol. 2-0. O Sport começa a ter outro jogo diferente, outra mobilidade, com mais qualidade. No primeiro tempo era um time que estava vivendo daquilo que eu mais reclamo, bolas alçadas na área, que não é jogo de ninguém. Isso não é jogo de ninguém. E com a mobilidade do Lene Lobato e o Carlos Alberto, botaram fogaréu no jogo. Não podemos esquecer que se trata de Maguari, para depois achar que temos uma seleção, temos um bom time, continuo dizendo, só não temos treinador. Isso está sendo provado a cada jogo. Ah, mas eu vi a galera dizendo, o João Vitor Amorim, muita gente, dedo do treinador botou, foi muito bem nas substituições. Torna a dizer, não é que ele foi bem, é que ele corrigiu a merda que ele fez. Ele fez uma cagada.
Escala errado como sempre. Quando o treinador modifica e dá certo, não é dedo do treinador. Para mim é dedo do treinador se ele modificar um esquema de jogo que ele viu que aquilo contra o adversário não estava dando certo. Não, mas ele não modificou o esquema. Entre aspas, né? Ele apenas botou cada um no seu quadrado, porque o Sport está jogando um 4-4-2. Foi até até uma mínima modificação. Mas no desespero que ele estava 0-0 com o time e a torcida estava arretada. Ele disse, olha, eu tenho que fazer isso. E botou. Ele não é um bom treinador, pessoal. Não se iludam. Ele é muito limitado tecnicamente. Só é ver o jogo do Sport no primeiro tempo. Foram quase 12 bolas alçadas na área. Até como perguntava o Marcelo Araújo, que eu estava escutando o jogo, eu boto na TV e escuto o jogo. E Marcelo disse, você vai dizer que é bola alçada na área, né? Até o narrador da TV disse a mesma coisa. Então o Sport é um time que se limita a bolas alçadas. Quando o Lucas Lima está no posicionamento dele, que é o cerne do time, o cérebro, os pontas começam a andar, começam a cortar uma bola, fazer o facão, que o Lino Lobato tem feito isso muito bem. E é o que aconteceu. Depois entra o Pablo. O Pablo entra em campo. O Pablo entra, faz uma recebe uma bola de Lucas Lima, vai até a entrada da área, dá a diagonal da direita para Carlos Alberto, que ele limpa para o Lino Lobato. Aliás, o Lino Lobato levanta a cabeça e o Pablo vê que tinha jogador em cima, ele para, a zaga vai e ele fica na cabeça da área. O Lino Lobato dá voltando, o Pablo vai lá no ângulo, no canto da trave, o goleiro só fez virar olhando. 3-0 Sport. E isso faz com que o time jogue mais tranquilo, aí passa a ter mais velocidade e a torcida se empolga e vai para frente naquela empolgação até que o Lino Lobato pega outra bola lá na frente, com categoria faz outro golaço, 4-0. Depois outra jogada aos 45 minutos entre Carlos Alberto e Pablo. Pode ver, esses 3 jogadores modificaram. Foi dedo do treinador? Não, gente, tira isso da cabeça que não é dedo do treinador. Mas Dreit não foi ele que botou, mas ele escalou errado, porque esses caras que todo mundo está pedindo, tirando o Pablo, que era estreante, não jogam de frente. Porque Lino Lobato, que vem fazendo gols, Gustavo Maia, que vem se apresentando, não joga de frente, ele bota Coutinho. E aliás, com a entrada de Pablo e os 2 gols que Pablo fez na estreia, é lógico, volta a reiterar, foi contra o Maguari. Mas credenciam ele. Já a turma ficar de olho, o próprio parceiro diz, olha, se eu não fizer gol, esse cara vai tomar minha posição, porque Pablo é um jogador rodado, mas Dreit você fez crítica, eu não sabia que o Sport ia comprá-lo, mas quando ele veio de graça, eu disse, pronto, dá, porque é melhor do que Coutinho, até minha mãe jogando no Inês com 75 anos, porque Coutinho é horrível, Coutinho é um jogador fraco, e Pablo não está numa boa temporada, mas quando ele surgiu lá para 2015, ele fez muitos gols, até que rodou em equipe, foi vendido, e fez muitos. É um jogador que joga muita partida, ele não se machuca. Mas ficou notória da parte da frente, no segundo tempo andou, a parte de trás que eu quero falar agora. O Matheus Alexandre está muito mal. Começou bem no jogo contra o Ferroviário, mas está muito mal. Não está se entendendo com o Antônio Carlos. No lado, está batendo cabeça o tempo todo no setor direito. E o Chico está fazendo a parte dele, mas a zaga do Sport está batendo cabeça por não ter um primeiro volante que conduz a saída de bola. Hoje foi várias mudanças e o Johan acabou jogando, mas não tem essa característica. O Zé Lucas ficou de fora pelo 3º cartão amarelo. O Adriel entrou, fez o feijão com arroz, mas entrou, o Sport já estava indo muito bem. Mas deixa eu dizer uma coisa, Dreit, mas foi 5-0. Sim, foi 5-0, gente. Mas os erros que o Sport cometeu no primeiro tempo de uma escalação errada, se é um jogo contra um time forte, você leva 3, 4 gols. Ou você acha que o Sport dará margem para erros das escalações pardalísticas de Pepa contra um Flamengo, contra um Corinthians, contra um São Paulo, contra um Santos, contra um Fluminense, Botafogo, o Atlético Mineiro, o Grêmio, o Inter? Não, você leva 3, 4 gols logo de carrada. Porque não vai ter margem para erro numa primeira divisão. Então minha preocupação nem ganhar campeonato pernambucano, nem ganhar a Copa do Nordeste, é o Sport entrar com um time para a Série A totalmente preparado, como entrou em 2015. Veja quanto tempo faz isso, 10 anos que eu estou fazendo uma analogia. Eu não confio neste treinador. Pode ser que os jogadores entrem, ele mude e ele me surpreenda e eu calarei a boca, mas até então eu não consigo confiar em Pepa. Eu acho ele fraco. Porque o jogo, pode ver, no próximo jogo já vai ser uma loucura de novo, outra escalação totalmente diferente. E é contra um time chatíssimo, melhor do que o Maguari, que é o Souza, um jogo num campo ruim, lá no interior da Paraíba.
a pressão. E o Sport, a início de jogos, não está indo muito bem, torcedor. Não está indo muito bem. Então a gente tem que se preocupar com relação a isso. Antes, um recadinho aqui para você. Está procurando internet de qualidade? Detel Mais. Ligue já e contrate a melhor internet móvel do país. 0800 001 2008. Estética avançada com doutora Érica Veiga. Siga nossas redes sociais. Automodelação, rinomodelação e muito mais. Matricule-se no Centro de Treinamento Santos, a melhor rede de academias de Vitória de Santo Antão. Siga nossas redes sociais. Seja nosso colaborador, divulgue sua empresa. 81-99364-5544. Pois é, tá aí. Se você quiser colaborar com a gente, colabora. Também tem um Pix aí na tela no lado do violão. Aí tem um Pix, você bota o teu QR Code e ajuda a gente no canal. É muito importante sua ajuda para colaborar com o crescimento e equipamento do canal. A minha live hoje, vocês viram mesmo, não é conta da minha internet. Minha internet é muito boa, que é a Detel. O problema é o computador, a memória do computador muito ruim. Uma mosca aqui passando, irritando. Pois é, aquilo que eu falei para vocês. O Sport, ele no início do jogo, os 3 primeiros chutes, o Marquinhos, o Guilherme e o Pedrinho, são os 3 jogadores que estavam dando trabalho ao Sport. Veio para cima o Maguari, bem treinado pelo Suede. Mas isso aí, se é Hulk, Gabigol, não é? Se é tantos outros centroavantes aí, um Pedro, tantos outros aí, é gol. Entendeu? Então o Sport deu sorte que não jogou contra talento, jogou contra um time bem treinado no início, mas que não tem a qualidade individual que o Sport tem. Então essa é a minha preocupação. Se você concorda comigo, deixa o teu like. Se não concorda, também deixa o teu like, bota a tua opinião. No entanto, eu acho que o Sport ainda está deixando muito a desejar na parte tática. Está provado por A mais B que o Sport não tem treinador na minha concepção. Muita gente vai dizer, não se iludam com 5-0 contra o Maguari, quanto foi a mesma coisa com o Jaguar. Depois que quando pegou 2 times mais organizados, o Sport dançou. Tá? Porque o Maguari, taticamente, é organizado. Santa Cruz, na mesma linha, só que o Santa Cruz é uma torcida grande, e a pressão foi grande. Porque se o Maguari está jogando com uma torcida grande, tinha dado um trabalho maior o Sport no primeiro tempo. Tá? Não tem uma torcida. Mas o Sport era jogo contra o Náutico ainda, que é um clássico, não sei se é nos aflitos ou é na ilha. Mas eu ainda continuo muito preocupado, torcedor. Eu não sei a sua opinião, você pode deixar seu comentário aqui, mas continuo eu muito preocupado com o andamento do Sport Clube do Recife. Deixa o like, se inscreve no canal pelo Sport Notícia, pelo Sport e Tudo, que é o PST Notícias. Deixa o like e se inscreve no canal.